Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Ciência em Pauta. Aqui você pode conhecer e se aprofundar um pouco mais sobre as pesquisas e extensões que estão acontecendo aqui na UEM. No nosso programa de hoje estamos com dois pesquisadores do Departamento de Ciência Agrária e Biológica. Obrigada, João. Obrigada, Daniela. Que a gente é amiga, gente. Por isso que às vezes eu vou me confundir aqui. Mas, de qualquer maneira, com os nossos ouvintes, quando chamar de Dani e João, é porque são anos de amizade, mas também de muita pesquisa. Por favor, apresente para os nossos ouvintes e para as pessoas que estão nos assistindo. Quem são vocês? Onde vocês se formaram? Qual é o campo de pesquisa de vocês? Quais cursos vocês atuam na UENG? Obrigada, Danilo e Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui na universidade, né? Bom, então, como já fui apresentada, sou Daniela Fuso, eu sou geógrafa de formação, fiz o mestrado na agronomia e o doutorado na engenharia agrícola e sempre trabalhei com questões voltadas ao monitoramento agroclimático. E aqui não é diferente, né? Então, para isso, a gente usa tanto estações meteorológicas de superfície, como dados meteorológicos que vêm dos satélites, né? Então, a gente tenta trabalhar com essas duas frentes aqui na universidade. Então, o que seriam os dados meteorológicos de superfície? São aqueles que a gente consegue obter os dados no campo. Então, a gente tem o equipamento no campo e são dados reais da atmosfera naquele dado momento. Então, são os tempos reais daquele local naquela hora. E quando eu falo em dados de satélite, é porque os dados eles também conseguem ter a informação daquele local, daquele tempo, né? Só que ele consegue espacializar isso para uma grande região. Quando a gente trabalha com dados de superfície, por exemplo, esse dado é mais pontual. Quando a gente trabalha com satélite, a gente tem uma imagem que representa uma maior região. Então, são dados orbitais e dados superficiais, de superfície. Boa tarde, né, ouvintes? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Danilo. Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu me apresentar, né? Então, sou o professor João Fischer. Eu sou engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em agronomia. Atualmente estou como coordenador do curso de engenharia agronômica aqui da unidade de Frutal também. E aí eu gosto sempre de contar uma história, né? Minha área de atuação é voltada à área de irrigação. Quando eu entrei na UENG, né, tornei professor aqui, veio a pandemia, uma época difícil, né, das nossas vidas. E aí, aquela questão, logo quando eu entrei, tornou-se remoto, as aulas, as atividades foram suspensas presenciais, e acabei entrando na área de agrometeorologia, né, então, para fazer pesquisas, né, de forma remota, eu tinha essa possibilidade. E aí, desde então, estou atuando, além de irrigação, com a parte de agrometeorologia, né. Então, em conjunto com a professora Daniela, criamos o grupo de pesquisa, né, e desde 2020 a gente trabalha aí nessa área, aqui na região do Triângulo Mineiro. Bom, mais uma vez eu quero agradecer vocês por terem vindo. E bom, dando continuidade nas perguntas, né, e voltando mais para a parte da climatologia, eu queria perguntar para vocês quantas estações climatológicas vocês já instalaram e quais regiões vocês instalaram. Vocês poderiam dizer para a gente? Claro, Danilo. Então a gente tem um projeto, né? Não vários, 2, 3 projetos já, na verdade. E a nossa ideia é trazer essa informação, a professora Daniela falou muito bem, né? De dados de superfície que não existia aqui na nossa região do Triângulo Mineiro, mas para o Triângulo Mineiro Sul. Então, atualmente, a gente tem 6 estações meteorológicas instaladas, aqui em Frutal, né? Aqui dentro da UENG, no distrito de Aparecida de Minas, aqui de Frutal também, Prata, São Francisco de Sales, Planura, Pirajuba. Isso, são 6, perfeito. São essas 6 que nós temos atualmente instalados em funcionamento. E vocês têm interesse de colocar em outros locais? Já tem de previsibilidade de projeto? Ou Como o João falou, a gente já está desenvolvendo esses projetos, né, com a ideia de ampliar esse monitoramento agroclimático aqui na região, porque não tinha esses dados públicos, né? Hoje a gente tem dados, esses dados são disponibilizados. E com essas 6 estações, então a gente já faz 4 anos que a gente está com esses projetos. A gente começou com uma, depois fomos começando tentar mais projetos, né, mais parcerias. A gente também não pode deixar de esquecer que isso é uma parceria entre a UENG e a FAPEMIG, que financia, né, esses projetos com o intuito de instalar essas estações, porque tem um custo para isso. E sim, a gente pretende aí, vamos ver com os próximos editais,
o que a gente consegue fazer, porque a ideia é cobrir todo o entorno do município de Frutal, né? E monitorar tudo o triângulo, a região, né? Aqui, a micro-região de Frutal, né? Daniela e João, pensando que assim, o nosso público é bem diverso, vamos supor que a gente tenha o pessoal que está nas fazendas, o pessoal que tem a plantação de alguma maneira, enfim. Quais dados hoje essas estações emitem? É tempo, é vento, enfim, fala pra gente, porque nós também somos leigos nessa parte climatológica, então pode explicar pra gente, vocês vão estar explicando para os outros. Isso. Pode falar. Cara, ótima pergunta, né? Antes de te responder, primeiro ponto, né? As estações a gente faz monitoramento, a gente não faz previsão do tempo, né? Isso é o primeiro ponto, pontapé inicial, acho que já melhora bastante nossa conversa. Então, a gente faz o monitoramento daqueles dado momento, né? Então, quanto que está de temperatura do ar agora? Então, a gente faz esse monitoramento, esse acompanhamento. Então, os principais dados que a gente faz é temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, chuva, precipitação, pressão e radiação, né? São os principais elementos que nós fazemos. Esqueci algum, Dani? Acho que não, né? Não, São são esses. 6. São 6. Então, são esses elementos. E, claro, são importantes para a cidade, né? Mas até a nossa função é voltado para a área agrícola, né? Como a Carol colocou. Então, são elementos que impactam diretamente as lavouras, né? Então, precisam ser monitorados. Tá? Então, tanto em tempo real, quanto também ter esses dados, né? Esse banco de dados para aprimoramento, planejamento, enfim, todas as atividades voltadas ao meio agrícola. Não, bacana. E essa seria a minha próxima pergunta. Como é mais voltado para a área agrícola mesmo, você pode dizer para a gente como que eles conseguem aproveitar isso de certa forma? Como esses dados é útil para eles naquele momento? Posso? Quer responder, Dani? Posso ser eu? Pode responder. Eu estou no embalo, né? O Danilo, aí depende de cada dado, né? Por exemplo, a questão de chuva, um problema que a gente está passando agora, né? Então, aqui na nossa região, quase todo o Brasil, né? Principalmente mais para o sul, centro-sul, o período de chuvas começam geralmente em outubro, novembro, né? Então, o produtor espera vir a chuva para planejar o seu plantio, né? Então, a gente dá a informação de quanto choveu, né? Então, é uma informação útil para ele saber quando ele tem que plantar. Então, geralmente, o plantio começa agora em novembro. Então, tendo esse dado, essa referência de chuva, já é um primeiro pontapé inicial. Além disso, como eu disse, né? Antigamente começava a chover em outubro, né? Para ter nossos estudos. A chuva vinha em outubro. Então, geralmente, o plantio era a partir de outubro. Hoje, né, em função principalmente das mudanças climáticas, alterações do clima, a gente vê que as chuvas estão vindo mais para novembro. Então, isso já faz o produtor se planejar. Então, aí já vem do banco de dados também. Então, já vê que, precisa começar o plantio agora a partir da segunda quinzena de novembro, porque é quando começam as chuvas. Então, são vários. Isso é apenas um exemplo, se quiser, posso falar mais. Mas do como ele pode usar essas informações no seu planejamento e no futuro ou planejamento atual, né? Sim. Só para complementar, é uma pergunta que eu acho que é importante. Você vem percebendo muitas mudanças nesses últimos tempos? Por exemplo, você disse que o período de chuva começava lá em outubro e agora já para o final de novembro. E a gente está num período, nesse ano inclusive, de que a chuva não começou para valer ainda e já é dezembro, né? Então, você percebeu alguma mudança nesses últimos tempos? Fala, nossa, isso realmente preocupa? Bom, Danilo, então, continuando aí, complementando a resposta do professor João, a gente percebe sim uma mudança ao longo desses últimos anos, principalmente, em relação às estações, né? Então, antes a gente tinha as estações do ano bem pré-definidas, a gente sabia quando começava, quando terminava. Por exemplo, os verões chuvosos, os invernos secos. Hoje a gente vê que nesses períodos elas não estão mais tão pré-estabelecidas, nesse intervalo de tempo, como a gente tem também o acompanhamento de muitos eventos extremos. E esses eventos extremos que são preocupantes para a gente, porque eles vêm ocorrendo em maior quantidade e cada vez mais intenso. Então, isso afeta tanto o produtor rural quanto a sociedade de forma geral. Então, complementando também o que o João disse, isso é muito importante, a gente estar ligado mais à área agrícola, mas a sociedade, de forma geral,
a população civil, né, a urbana, ela também consegue usar esses dados para se planejar e também para saber como que tá, né, as questões de tempo aqui no município. E, Daniela, aqui no Triângulo Mineiro, pensando aqui que é onde estão as estações de vocês, porque eu acho que o que vocês falaram a gente consegue pensar no nível macro, mas e no nível micro? Vocês já conseguiram observar coisas que vocês identificaram mais basicamente aqui, assim, dessa região, alguma coisa que seja uma identidade climática da Acho que eu nossa região? posso falar um pouco, depois o João quiser Pode complementar, que ele estava falando de um artigo que a gente publicou recentemente, onde a gente vem analisando que está ocorrendo várias mudanças no uso da terra, né? Então, há algumas décadas atrás, a gente tinha maior concentração de pastagem aqui, né? Principalmente aqui no município, na região. A gente faz uma análise regional, mas a gente também consegue chegar aqui no local, né? E hoje a gente tem o avanço da cana-de-açúcar. Então, essas mudanças no uso da terra, ela faz com que a gente tenha alterações climáticas também. E a gente percebeu, né, nesses estudos, a gente vem percebendo nesses estudos, né, que a chuva está diretamente relacionada a isso, e a temperatura também, né, João? Se quiser complementar um pouquinho. Acho que até, como foi a pergunta do Danilo e da Carol mesma parecida, a gente está vendo redução de chuva. A Daniela falou muito bem de eventos climáticos extremos, né? Um dos fatores é redução de chuva na região. Isso acho que esse é o fator mais gritante que a gente vê, né? Tá atrasando a chuva e o volume está sendo menor ano após ano. E a gente claro, a gente trabalha com climatologia, né? Não fica só na questão das estações mesmo, monitoramento, mas a gente faz muito estudo voltado a como o uso da terra, né? Como a professora Daniela colocou, impacta nos elementos, né? Então esse trabalho que a gente publicou há pouco tempo demonstra bastante isso, como a alteração de pastagem para cana-de-açúcar, redução de áreas do cerrado, né? A gente viu uma grande redução de área de cerrado vindo para a área urbana, para culturas de grãos, enfim, atividade agrícola, como impacta na chuva, né? Sim. E também é importante a gente, por exemplo, igual agora, a gente está numa época que chove, mas chove bem pouquinho. Ou às vezes vem uma chuva pontual e chove 150 milímetros, acontece enxurrada, enchente na cidade. Isso é muito ruim, porque isso está atrelado aos eventos extremos. Então, não é o que a população espera. A população espera que tenha uma chuva, sim, mas não em grande quantidade, que escorra superficialmente e vá embora. Principalmente para o agricultor. A chuva ela precisa ser calma, para que ela consiga percolar, né, na superfície e atender o que a população espera. Não estava no script, Danilo, você me permita, Por mas favor. eu vou perguntar mesmo assim. E sobre os ventos? Que uma coisa que a gente está percebendo é que a ventania aqui aumentou. E aumentou de forma significativa. Um dia a gente gravou um vídeo que a gente achou que o telhado da UEM fosse voar e, nossa senhora. Sim. Porque quem não conhece, eu também estou na direção da universidade. Eu falei, pronto, acabou a gestão aqui agora. Então conta pra gente, qual a explicação que a gente tem? A gente tem VT ciclone aqui, né, em Frutal, assim, não sei se veio a rebarba do ciclone para cá, ou se o ciclone veio, mas a gente teve ventos muito fortes, 52 km por hora, então, coisa que a gente não tinha, pelo menos eu estou aqui desde 2012 e não acompanhei. O que se explica essa ventania? A Daniela vai responder porque ela respondeu sobre isso pra Globo, sabe? Então, eu acho que ela vai responder muito bem. Estamos muito famosos. Tem uma global aqui. Essas atividades também estão relacionadas aos eventos extremos. Então, quando a gente fala em evento extremo, a gente pensa logo em chuva. Mas não, também está relacionado a aumento de temperatura, a chuva excessiva e aos vendavais, né? Esse caso que aconteceu aqui não é um caso, não é comum acontecer, né? A gente teve uma tempestade de poeira alguns anos atrás. Agora, acho que esse ano a gente teve 2 eventos e esse último foi o pior, que a gente chegou a 51 quilômetros, né? Que derrubou a árvore, teve um monte de problema. Isso acontece porque a gente tem uma frente entrando, né? E aí encontra com outra seca e úmida, então dá esse choque e faz com que a gente tenha esse movimento de ventos, né, na superfície mais forte. Atrelado também que bem na região, bem na época, a gente estava em transição de mudanças de uso da terra, principalmente na área da cana, né? Então isso influencia com que a gente tenha menos vegetação. Imagina que ia segurar mais essa movimentação
e a gente tem só solo exposto, então isso também interfere para esse movimento todo. São vários fatores que vão influenciar, né, para que ocorra isso. Não, muito bom. E uma outra pergunta que eu queria fazer, relacionado um pouco com isso também, dos desafios que Frutal enfrenta em questão do clima, é que Frutal, ela sempre teve um período de estiagem, né, um pouco grande. Só que eu percebo que de um tempo para cá, coisa de uns 3 anos ou mais, talvez, vem se tornando muito intenso essa estiagem, com umas temperaturas muito altas, acima de 38, 39 graus, 40 até. E muito frequente. Por exemplo, dura 3, 4, 5 dias direto com um calor bem intenso. Né? Isso é um desafio climatológico regional aqui da nossa região mesmo, não só de Frutal, mas de outros municípios também. Vocês conseguem identificar não só esses problemas, mas outros problemas também que a região vem enfrentando? E conseguem pensar em alguma ação para diminuir esse impacto? Alguma coisa que possa ser feita que diminua? A questão das temperaturas a gente já vem acompanhando já há alguns anos, né, esse aumento e essa intensidade já há alguns anos. Ano passado a gente ficou 6 meses sem chuva aqui no município, né? Então isso também faz com que aumente a temperatura, a umidade relativa cai. Então, com isso, a gente tem sérios problemas, tanto para a saúde quanto para a produção agrícola, meio ambiente, para abastecimento de água. Então, isso influencia de forma direta tudo isso. E quando a gente pensa o que pode fazer, a gente vê que teve uma discussão muito grande, inclusive, sobre isso na COP30 agora, né, que teve em Belém, principalmente em relação às mitigações. E isso fica muito claro quando a gente liga isso à população vulnerável, principalmente. Porque o clima, ele afeta todo mundo, ele é um fenômeno global, mas as populações elas respondem de formas diferentes, principalmente aquelas mais vulneráveis. Isso tanto para o pequeno produtor, que depende do clima para irrigar, ele precisa do clima, porque ele não tem irrigação, então ele é totalmente vulnerável ao clima para produzir, e isso vai responder no final, na sua produção. Se não produz, o que acontece com a população? O preço do mercado na prateleira aumenta, a população sofre. No caso da população de forma geral, as famílias mais vulneráveis, elas são mais difíceis de se adaptar, porque elas têm menos condições a isso. Então, essa questão de mitigação e adaptação, ela tem que ser pensada de forma integrada. Todas essas populações têm que ser ouvidas e têm que ser repensadas, porque nem sempre o país ou a população que mais emite é aquele que sofre mais as consequências. Então, tudo isso tem que ser pensado em conjunto. E não é uma questão fácil, para você ver quantas reuniões, quantos fóruns, quantas COPs já se teve até hoje, e o aumento de gases de efeito estufa na atmosfera tem só aumentado. Então, a gente vê que não é uma tarefa muito fácil assim. Então, cada um tem que fazer um pouquinho para contribuir com isso. Eu acho que uma coisa para ajudar, até lembrar aqui, a gente teve uma pesquisadora na área da geografia, ela não está mais aqui, chama Marcela Tomazetti, ela fez um estudo que alguns bairros daqui de Frutal, eles são quase desérticos do ponto de vista de arborização. Então pode parecer uma ação, né, muito pontual, plantar árvores, mas que a arborização ela ajuda também na redução dessa temperatura. Sim. Mas não é só isso, né? Claro que a gente tem outras ações, principalmente em uma escala maior, por exemplo, a preservação das matas ciliares, melhorar as nossas produções serem mais, trazer um pouco mais de diversificação na agricultura também. Eu acredito que seja um ponto importante na redução dos ventos. Sim. Ô, Carol, igual a Dani citou o nosso estudo, né, da questão do Triângulo Mineiro. Então, ela até falou nessa última fala dela de forma global, né? Mas a gente tem que atuar, cada pessoa tem que atuar naquele local que está, né? Isso é importante. Então, claro, quando a gente pensa em redução do efeito das mudanças do clima, né? Preservação do ambiente, né? Então, só um plantio de árvores, se cada pessoa plantar uma árvore na sua rua, na frente da sua casa, já tem uma melhoria,
né? Isso a gente não fala só de temperatura, mas melhoria das condições climáticas do local, infiltração de água no solo. Então tá vindo, até a adaptação cai muito nisso, né? Então a gente tá vendo, a gente vê eventos extremos, né? Então aquela chuva torrencial a gente vê acontecendo mais vezes. É aquela chuva que causa dano. Então, se todo mundo deixar uma área verde na sua casa, né, a gente vai permitir que parte dessa água infiltra, não vai virar enxurrada. Então, são medidas que a gente pode tomar para mitigar e adaptar, porque vai acontecer. A gente está chegando num ponto que não tem mais volta, né? Se não mudar, vai só piorar, né? Então, a gente tem que saber se adaptar. E até colocando um pouquinho da fala da Daniela, a população que mais sofre é a população de países tropicais, né? De regiões tropicais. Tem estudos que falam, né? Da questão de mudanças do clima. E são boa parte de países que são subdesenvolvidos, né? Que estão em fase de desenvolvimento. Então, são países que não têm uma forma de adaptação mais de dinheiro mesmo, vamos falar assim, né? De renda, né? Diferente dos países já desenvolvidos. E isso pega não só de país para país, mas dentro da cidade mesmo, né? As pessoas mais vulneráveis sofrem mais, né? Do que outras pessoas, né? Bom, isso é muito importante. Agora eu quero, tirando esse clima de tensão, Descontração. para descontrair. João, você falou que vocês não previam o futuro, mas é possível prever o futuro nas futuras pesquisas? Que hoje os dados são simultâneos, gente. Só para traduzir para vocês as nossas brincadeiras aqui, os dados, como eles falaram, são simultâneos, mas a gente sempre quer ver a previsão do tempo, principalmente quando a gente viaja, a gente quer saber o que... Então, vocês irão prever o futuro? Existe essa possibilidade? Carol, não vamos. Sinto decepcionar. Mas porque a previsão ela envolve muitos fatores, né? Então é massa de ar, corrente de ar, enfim, são vários fatores que interferem no que pode acontecer. Então você pode ver, às vezes você está assistindo no jornal e fala, vai chover amanhã. Aí não chove. Então, porque a massa de ar que estava vindo, uma massa de ar úmida, por exemplo, que estava vindo, ela se deslocou para outra região, ou perdeu força, né? Então acontece isso muito, é muito difícil prever. Tá? Além disso, precisa vários modelos, radares meteorológicos para fazer essa previsão, não é só monitorar ali, né? Então, são algo de macro escala, não dá pra gente fazer ali no local, né? Então, a gente não vai fazer previsão. Sinto decepcionar. Voltamos para o clima tenso. E ficaremos só não, né? Monitoramento é extremamente importante também, né? Isso é, como eu disse, principalmente para ações ali no dia a dia, quanto para planejamento, né? Claro. É isso aí. Pessoal, eu vi que vocês participam de vários congressos, né? Inclusive tem experiências internacionais. E quais informações que estão sendo mais discutidas sobre mudanças climáticas nos eventos que vocês participam? Que vocês mesmos participam, no caso? Danilo, é um tema que se discute muito, né? Isso é um ponto. Aí a gente vê muito estudo, claro, semelhantes aos nossos, que nós pontuamos de o que está acontecendo, o que tem de monitorado, né? Volto sempre naquele trabalho que eu acho que é o mais recente que a gente teve, a gente usou dados de estação de superfície e também dados de satélite, como a professora Dana explicou no começo. Então, temos muitos estudos desses que mostram o que já está acontecendo e a gente vê muito estudo de projeções futuras, a gente faz também, de projeções futuras, né? Então, se não tem uma melhoria, principalmente redução de gases de efeito estufa, o que pode acontecer? Então, isso são estudos que têm sido muito divulgados, né, tanto nos congressos, muito debatidos, do que pode acontecer, principalmente para a agricultura, mas para a população de forma geral. Então, projeções futuras, o IPCC, que é o órgão de mudanças climáticas a nível internacional, traz muitos para a gente, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem visto. Às vezes a gente não está indo nos mesmos congressos, mas às vezes a Dani e outros. Mas antes da Dani falar, e o que vai acontecer se nada mudar? A gente vai para bunker? Como que vai ser? Agora eu fiquei curiosa. Eu também fiquei curioso. Não E eu já ficou? ia perguntar, o que vai acontecer? Né? Não, eu vou falar dos nossos estudos, gente, não tem como. Pro Triângulo Mineiro, basicamente tem
fizemos 2 estudos, um para questão classificação climática mesmo. A gente vai estar vendo né, projeções de alterações de clima, então mais seco e mais quente, né? Então geralmente a gente trabalha com 4 projeções, então uma menos pessimista e uma do pior caso que tem. Pior cenário. O uso de combustível fóssil, desmatamento, enfim, o pior cenário que teria, né? Consumo em excesso. Então a gente vê uma alteração fortemente indo para o tempo mais seco, menos chuva e mais quente, tá? Nos todos os cenários. Nossa. E para a parte de agricultura a gente fez um estudo bem grande para o cana-de-açúcar. Querendo ou não, a Daniela colocou, mas é uma das principais atividades econômicas aqui da região, né? E aí a gente vê que a cana vai sofrer muito, tá? Vai sofrer muito com queda de produção. Então, vai sofrer principalmente com falta de água, né? Porque você não está falando bastante de chuva. Então, impacta diretamente, desde o produtor, a usina, as pessoas que trabalham na usina, né? É menos produção, é cana sofrendo mais, consequentemente, menos rentabilidade de forma geral, né? Para toda a população. Sim. Esses modelos, né, que a gente, essas estimativas que a gente faz, que a gente está trabalhando, na verdade a gente prevê a falta de chuva e o aumento da temperatura e quanto que isso vai afetar na produção final. Então a gente consegue ter um cenário futuro para isso. E como a gente acompanha os cenários que o IPCC lança, né, a gente consegue ter uma base disso que o professor João colocou aqui para a gente. Bom, no meu ponto de vista, o que a gente vê muito também em evento é bem parecido com o que o João, porque não tem como fugir disso, né? Os eventos, eles buscam trazer esse aumento, né, que é visível, que as pesquisas falam que está tendo esse aumento na temperatura, e como o professor falou, não tem como a gente reverter, mas tem como a gente manter, para não aumentar mais. Mas a gente pode chegar, sim, ao cenário mais, sim, catastrófico, vamos dizer assim, que é o último aumento de 5 graus. Então, mas não agora, tá? Isso vai demorar um tempo ainda. Mas se a gente caminhar com essa quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, pode ser que a gente chegue a esse cenário, sim. Então, a preocupação é trazer isso para a população, trazer isso para as escolas, trazer isso para o nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer pelo menos um pouco, né? E que essas gerações que estão crescendo agora levem isso para o futuro, que serão os nossos novos profissionais, né? Que consigam levar isso para dentro das empresas, para suas famílias, para tentar reverter. Dani, só uma dúvida que me surgiu agora. Essa mudança, essa diferença de 5 graus que você falou, é que a gente pensa que é em todo lugar, mas não é. É só aqui para nossa região, no caso. Não. Esse aumento é global. Global. É global. Nossa, global. É o cenário do porque IPCC que fez isso. Quando você fala de 5 graus, não significa que todo lugar vai aumentar 5 graus. Tem lugares que vai aumentar muito mais, né? Não, tem cenários que... Esse acho que é o máximo que chega até 2100. A gente vai chegar até 5 graus. Mas tem lugares que vai chegar menos ou igual. Então, tem essa possibilidade de chegar até... Porque, assim, regiões onde a gente tem maior radiação chegando, que são onde? São os países que estão nas linhas do Equador, que é onde recebe mais radiação. Talvez esses locais eles alcancem maior temperatura do que os países que estão mais embaixo, assim, do planeta, vamos dizer, mais próximo dos polos. Então, isso também influencia bastante a latitude. E desculpa a brincadeira, mas parece que frutal recebe muita radiação também. Muita radiação. O calorão que anda fazendo. Aí que é bem quente. Você sabe que quando eu vim pra cá, uma das coisas que eu mais estranhei foi o calor daqui. Quente e seco. Não, e pela previsão, só tende a piorar, né? Sim, Assim, e aí aumenta a temperatura, a evaporação aumenta, tem mais chuva. Então, é um ciclo, né, que a gente tem. Mas quando a gente fala de mudança climática, nós somos um congresso nacional esses tempos aí, em Porto Alegre, de agrometeorologia. E aí, o que também se discute muito? Você está falando de falta de água aqui, né? Mas é muito de região. No sul, está chovendo muito. Então, que é mudanças climáticas. Então, quando a gente fala de mudanças do clima, não pensem só em aumento de temperatura, aquele calor que nós vamos fritar, e aquela secura que não vai chover, né? É de região para região. Então, cada localidade vai sofrer com a mudança do clima de forma diferente, né? Sim. A gente vê também agora na Europa, os Estados Unidos sofrem muito com neve, com frio intenso, né? E era algo que acontecia a cada 100 anos, uma nevasca, por exemplo. Hoje, todo ano a gente vê que a Europa sofre. O Rio Grande do Sul sofreu 2 anos seguidos com chuva, 2023 e 2024.
E tinha acontecido em 90, E assim, muita chuva no sul e seca no Amazonas. seca no Amazonas. No mesmo ano, imagina, assim, bem próximo um do outro. Acho que as chuvas foi em dezembro, em Porto Alegre. Logo no outro ano, no maio, foi a seca no Amazonas, começou. Então, você vê que são formas dessa manifestação de formas diferentes para cada local. E tem estudos, na verdade, que vão falar do processo da possibilidade do processo de desertificação na região amazônica, né? Sim. São pontos que a mudança do clima vai trazer. Aí até eu acho que o Rio Negro sofreu muito lá no Amazonas, né? Um ano, acho que é o nível mais baixo mesmo do Rio Negro. E no outro ano foi o nível mais alto. Então é evento extremo que acontece de tempo em tempo, de ano após ano. E não acontecia isso. Então é isso que a gente mais visualiza. Até aqui, por exemplo, em Frutal, a gente vê que fica vários meses sem chuva. O que a Copasa faz? Começa a cortar água em alguns locais. O que a CEMIG faz? Começa a bandeira vermelha, aumenta o valor financeiro para a pessoa pagar para gastar menos energia. Então, isso são meios, né, porque não tem, né, o recurso natural, ele não tem a água, né, que vai abastecer todo mundo de forma igual. E mais uma vez eu falo que as populações vulneráveis são as que mais sofrem com isso. E, Daniela, para a gente ir caminhando para os finalmente, em momentos de fake news e de terraplanismos, por favor, vamos falar para a população: aquecimento global existe, gente? Pode falar, João. Não, eu falo, Carol, aí já não é fake news, tá? Mas a gente não usa mais aquecimento, a gente usa mudança. Porque como tudo que a gente discutiu, a gente tá falando. Quando a gente acho que era mais jovens, as primeiras discussões falavam muito de aquecimento, e a gente vê que não é só aquecimento. Sim. Na verdade, é mudanças do clima, né? Então, aumento de gases de efeito estufa, a gente causa alteração no clima. Tudo isso que boa parte que a gente discutiu, que veio a discussão aqui, é isso. É alteração no clima, tá? Seja de aumento de chuva, o aumento de tempo mais seco, enfim, tá? Isso é um ponto importante. Gente, nossos estudos mostram isso, né? Eu tô falando nossos estudos porque a gente tá vendendo um pouco do nosso peixe, né? A gente trabalha aqui na região, a gente vê que tem alterado muito o clima que tínhamos, né? E agora trazendo um pouquinho que foi no começo da nossa discussão, a questão da rede agrometeorológica, né? Que é importante para a gente acompanhar como que tá essa alteração. Os sensores ali orbitais são ótimos para a gente também, tá? Mas a gente tem a leitura ali na superfície, quanto realmente está acontecendo, facilita a gente a mitigar e adaptar, que acho que é as palavras mais chaves que a professora Daniela falou para a gente, né? Mitigação e adaptação. Então, as estações meteorológicas auxiliam a gente a isso, né? A população como um todo, tá? Sim, e é importante a gente falar também do site que a gente tem, que esses dados que a gente consegue, né, obter com as estações. Então, esses 6 municípios que o professor João falou, eles dão todas essas variáveis, chuva, temperatura, e qualquer pessoa pode conseguir acessar esses dados em tempo real. Então, é só entrar no site www.redeagromet, fazer o cadastro, aí vai receber, né, um e-mail, tem que fazer esse processo, né, para poder acessar os dados. Aí vai no e-mail, pega e faz o login, e aí você consegue ter acesso a temperatura, por exemplo, agora. Se eu quiser ver quantos graus está fazendo agora, eu entro em Frutal, eu vejo. Aí eu quero ver lá em Planura. Eu vou lá em Planura e vejo. Quero ver lá em Aparecida de Minas. Vou clicar. E é bem assim, intuitivo o site. Então, você tanto pode escrever como clicar no mapa que aparece em cima do nome do município, que também aparece um quadrinho e já aparece esses dados lá para você ir acompanhando. É isso aí. Pessoal, estamos encaminhando para o final de mais um episódio aqui do Ciência em Pauta. Eu queria agradecer a você, doutora Daniela, pelo comparecimento, ao doutor João, pelo comparecimento também. Gente, foi uma conversa bem incrível. É uma conversa que me atiça e me deixa entusiasmado, né, Carol? Eu acho que ela acontece. A gente literalmente sente na pele o que está acontecendo e a gente vive as diversas consequências disso. E uma delas também, inclusive, sobre políticas, né? Porque a Secretaria de Meio Ambiente, por tempos, ela era simplesmente colocada ali como
só mais uma secretaria, Uhum. né? Então, muitos municípios acabavam colocando mais na área da saúde, educação, e tem que ser também, a gente não está questionando isso, mas a pasta do meio ambiente, ela tem que ser repensada, eu falo em nível macro, inclusive, né, dos ministérios, em níveis federais, em níveis internacionais, porque é o que acontece. E a gente gostaria de saber se vocês querem deixar mais uma mensagem também, né, antes da gente finalizar. Aprendemos bastante. Eu ainda na educação dos anos 90, 2000, falando de aquecimento global. Os termos mudaram, minha gente. Ô, Carol, a gente acaba nem entrando nesse assunto, mas isso que também dá suporte para políticas públicas, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Os dados fornecem... as nossas leituras fornecem dados para secretarias, para o governo, enfim, né? Para se embasar e tomar decisões. Eu acho que isso que é importante. Isso, públicos mesmo, né? Às vezes, ajustar plano diretor, ajustar plano de drenagem urbana, né? São informações úteis que a gente consegue fornecer, tá? Aí a professora Daniela falou do site, tá, gente? Mas a gente também tem Instagram. Segue a gente no Instagram, @redeagromet, tá? Lá a gente compartilha informações úteis, né? Às vezes, de eventos extremos é o que a gente mais compartilha, além de médias diárias e boletins, né? Dos elementos, mas sempre estamos divulgando de eventos extremos, que a gente tem visto muito na região, então sigam lá também no Instagram. E eu agradeço o convite de vocês, foi muito legal estar aqui. Bom, eu também agradeço, fico feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Estamos à disposição também aqui na universidade para quem precisar e quiser tirar alguma dúvida que a gente consiga, né, atender. Também estamos à disposição e agradeço pelo convite, foi um prazer. A gente que agradece a presença de vocês aqui no Ciência em Pauta. Muito obrigada. E não esqueçam, pessoal, acompanha a gente no Spotify, no Instagram, no YouTube. E só lembrando que o Ciência em Pauta agora também é versão podcast e videocast também. Você pode estar acompanhando nas duas versões. Estamos ocupando todos os espaços. Não Exato. deixem de nos ver, de nos assistir. Muito obrigada.